Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem com você, Fabiola? Tudo bem com você, Nádima? Sejam bem-vindas. Fala um pouco pra gente aí, Fabiola. Você tá falando da onde? Da onde que você tá gravando hoje? Oi, gente. Oi, meninas. Nádia, Débora. Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu falo aqui de Tangará da Serra, no Mato Grosso. Muito bom Ai, estar aqui uma vez. maravilha! E você, Nádima? Eu falo de São Paulo. Ai, que Estou aqui delícia! no, não é o coração de São Paulo, mas acho que é a bordinha, né? Que eu Isso moro na aí. região sul, mas é o começo da região sul da cidade de São Paulo. Ai, que Mas legal. tá muito bom. Eu tô falando aqui de Águas Formosas, Minas Gerais, quase na Bahia. Então é Uau! muito bom. A tecnologia veio aí para nos ajudar, né? Para nos unirmos e poder falar do amor de Jesus, pregar o evangelho. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, inclusive. Vai ser bem legal esse assunto. E vocês devem estar pensando, o que que tem a ver a tecnologia e o fato da gente estar estudando, né? E eu falar disso, mas daqui a pouco vocês vão saber. Nádima, você pode fazer a oração para gente? Posso sim. Querido Deus, nosso Pai, nós te louvamos e agradecemos por mais este encontro. Estamos todos juntos querendo aprender mais. Por isso, que o teu Santo Espírito possa se mover entre nós, as pessoas que ainda vão assistir, para que, de alguma forma, nós possamos estar sensibilizados a respeito da tua palavra, das tuas ordenanças, do teu desejo para nós. E que nós possamos ter a vontade de te obedecer para sermos melhores cada dia mais. Nos Amém. instrua, Senhor, nos capacite a te obedecermos e que nós possamos estar com o coração aberto para receber a tua palavra neste dia, nós te pedimos por Jesus. Amém. Amém, amém. Isso aí. Bom, nosso bate-papo dessa semana, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4 do livro que nós estamos estudando, de Efésios. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre humildade, mansidão, longanimidade, sobre o corpo humano, o corpo de Cristo e a unidade, né? Como um atributo da marca da igreja. E aí agora, para acabar com essa curiosidade, o que que tem a ver essa questão da tecnologia? Nós vamos falar um pouquinho sobre o corpo de Cristo, sobre dons. E se não fosse hoje a tecnologia, pessoas que estivessem usando os dons delas para poder desenvolver, né, aplicativos, a gente não ia ter essa possibilidade de nos unirmos em um único propósito. Nós temos esse objetivo de falar do amor de Deus, de lugares diferentes, pessoas diferentes, abordando o tema, o mesmo tema, mas de forma diferente. E olha só como Deus ele é maravilhoso, né? E nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e mais um pouco. Nádima, conta pra gente aí. Vou começar com você, porque ali Paulo ele iniciou ali o capítulo 4 de Efésios com um chamado à unidade, né? E aí ele coloca lá em duas partes, e aí eu gostaria que você me falasse quais são essas partes. Eu já ia começar a falar aqui, não vou falar, vou deixar a Nádima falar, eu sou assim. Ok. É muito interessante a preocupação de Paulo. Então, ó, primeiro nós tivemos Jesus, que veio do céu, e ele criou esta igreja, porque ele amou essa igreja e convidou todos que quisessem fazer parte. Mas lá a gente já estudou que tinha um grupinho que se separavam, e daí aqui Paulo fala assim: não, vamos juntar todos. E hoje ele está falando como que a gente vai juntar? Tem um jeito especial para se fazer isso, porque Paulo, ele entendeu a missão de Jesus, catou essa missão para ele e falou: agora eu também quero repassar essas ideias para vocês. Então, eu achei muito legal quando Paulo começa a descrever, ele fala assim: eu quero que a partir de agora vocês exibam as virtudes. Ah, e eu achei o máximo. Como assim? A gente normalmente quer ficar fechadinho, que ninguém olhe. Ele falou: não, as virtudes da obediência em Jesus, as virtudes de estar em Jesus. Quando isso acontecer, as pessoas vão notar.
E eu vou voltar lá para o Velho Testamento, quando Moisés teve aquele encontro, ele queria ver Deus e Jesus, né, lá em cima, aí falou assim, ó, só vou passar. Quando Moisés subiu para ter um encontro com Jesus, eles estavam conversando e ele ficou tão empolgado que ele falou assim, me deixa te ver, mas nós somos humanos, pecadores, a gente não pode isso, porque senão a gente vai ser consumidos. E naquela hora Jesus fala assim, ó, tipo, dá uma fechadinha aí, né, de olho, e eu vou passar assim de costas e você vai me ver. Quando Moisés desceu, para ele estava tudo normal, mas as pessoas estavam vendo o quê? O exibimento da virtude. Vocês entenderam o que é exibir a virtude agora? Porque eu nem estou notando, mas as pessoas estão vendo em mim essa virtude daquilo que eu tenho feito, andando com Jesus, falando de Jesus e vivendo por Jesus. Então, ele fala para a gente viver em unidade. Uniformidade é uma coisa, unidade é outra. Uniformidade, basta você pensar em funcionários de uma fábrica, todo mundo vestidinho igual, etc. Uniforme de escola, isso é uniforme. A unidade, mesmo eu tendo diferenças, nós temos o mesmo foco, o mesmo objetivo. Então, esse foi o apelo de Paulo nesse momento. Ele falou assim, ó, tínhamos ideias diferenciadas, mas a partir de agora, nós vamos ter todos o mesmo foco em Cristo Jesus. E isso é sensacional, sabe? Porque essas virtudes vão contribuir para essa unidade. Ai, que incrível! Entenderam? Como que nós vamos ter unidade em Jesus? Quando eu tiver as virtudes. E eu vou começar a mostrar as virtudes mesmo sem perceber. E isso que vai fazer toda a diferença. Então, é o meu comportamento, é a minha vivência com Jesus que faz toda a diferença. Isso é que dá unidade. Então, nós fazemos parte de uma igreja fundada por Jesus. Eu não estou colocando placas. Eu estou dizendo assim, nós temos que seguir o foco que é Jesus. Todos estarmos ali e seguirmos a palavra de Deus. E daí sim, nós vamos estar andando em conformidade com isso. E eu acho bonita a comparação que ele faz de corpo. A mão tem uma função, mas o dedo tem outra função. Antigamente o polegar quase não tinha função. Quando eu era criança, era só para jogar bolinha de gude, né? Hoje, a maioria dos jogos é no polegar. Mas cada um tem sua função. A unha tem sua função, o olho, o pé, etc. Todos precisam estar funcionando para que o corpo esteja bem. Isso é a uniformidade. E quando nós estamos bem, nós estamos, assim, lógico, ligados em Jesus, sendo um pouco Jesus. A gente vai se transformando para ser parecido com Jesus. Quando Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Jesus, era assim, eu penso num círculo, no meio, Paulo está ali e fala assim, vamos todos abraçadinho, vamos chegando, e todo mundo fica coladinho com Jesus, entenderam? Isso é viver essa virtude, e isso é viver a unidade, sendo parecidos com Jesus. E daí a gente pensa assim, mas será que isso é possível para o ser humano, cheio de pecado, cheio de erro, cheio? Sim, é possível. Não que a gente vai ter perfeição, que agora alguém vai ser melhor do que os outros, não. A ideia é a unidade no propósito de Jesus, no amor que ele tinha, nas virtudes que ele tinha, que eu também vou passar a ter, e aí nós vamos vivendo diferente. Então, é muito interessante que ele fala assim, considere algumas coisas. E olha que interessante, a primeira coisa, viu, Débora, é a humildade. Tem gente que se orgulha da sua humildade. E aí? Não dá certo, não cola. Então, ser humilde não é não é querer parecer menos do que você é. Porque o texto de Paulo já fala, exiba suas virtudes que você já pegou lá de Jesus. Ele quer dizer assim, seja humilde para servir o outro. É você que serve.
Você foi criado para servir, para abençoar o outro. O segundo item que eu achei muito interessante é das virtudes, gente, mansidão. Aí você fala, ai, eu acho que. Será que é essa palavra mesmo? É essa palavra. E hoje está cada dia mais difícil ser manso. Então, olha, manso e humilde de coração. E se você não tem essa mansidão, que é realmente assim, um excesso de paciência, né, de tranquilidade, de cuidar com o que fala, tudo isso é importante. Então, Nátima, esse deixa eu te. senso, Pode falar. sim, é ter o senso de quem é você e de quem é o outro, e ter respeito pelo outro. Respeito, isso mesmo. Isso é Eu ia te mansidão. perguntar, porque hoje Sim, em dia, isso aí a gente nem combinou, né? Mas hoje em dia as pessoas elas confundem você ser manso e humilde como ser bobo. é. Elas abusam, né, da nossa boa vontade, da nossa mansidão. Fala pra gente aí, que você que é uma pessoa muito sábia, como que a gente procede? Porque é difícil a gente ter esse equilíbrio, né? Eu vejo como uma linha muito tênue de diferença aí entre mansidão e ser bobo hoje em dia. É difícil, mas a gente precisa aprender a se posicionar. Eu gosto de mostrar que eu tenho esse dedinho aqui, ó. E eu falo para as pessoas, meio que assim, eu estou me impondo, falando, olha, mas eu penso assim, sabe? Porque quem dá sabedoria para nós é o Senhor. Então, não é para a gente se fazer de bobo, mas não é para eu querer ser melhor do que o outro, não. Simplesmente nós estamos no mesmo patamar. Eu não estou abaixo nem acima. Então, nós não podemos permitir alguém nos pisotear. Por outro lado, vem a terceira palavra que eu já vou emendar. Aí aperta mais ainda. Longanimidade. Você sabe que palavra é essa? Longanimidade. Quer dizer, mesmo que alguém te atormente com palavras, te humilhe, você vai aprender a engolir o sapinho, tá? Mas você vai aprender também a se posicionar. Você vai aguentar em nome de Jesus quando ele está ofendendo a sua fé e as suas crenças. Não é uma ofensa pessoal. O longânimo não é aquele que está sendo rebaixado ou num trabalho ou dentro da sua família e ele não se posiciona. A Bíblia não está falando isso. Está falando para a gente ter, sim, não é só a paciência, é você ter esse posicionamento. Olha, eu acredito que você pense assim, 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 por isso. Então eu vou te respeitar. Mas, então você não vai dar o xingamento de volta. Você vai simplesmente se posicionar ou se calar. E na hora certa você vai falar. Então não é fácil mesmo, Débora. Não é fácil viver isso, essas três virtudes que vai nos dar aquilo que eu falo, exibir a virtude. E olha que virtude a gente tem que exibir: humildade, mansidão, e isso não é fácil. Então, essa qualidade de quem é capaz de suportar um pouco mais é a longanimidade. E eu achei muito interessante, eu já vou dar continuidade, como que Paulo, ele fala assim, ele traz um outro texto da unidade da igreja. E ele fala uma coisa que eu achei assim tão carinhosa, tão gostosa de ouvir. Ele fala assim que nós fomos criados em um só corpo, por um só pai. Um pai. Não é fantástico saber que viemos todos de um mesmo pai? E por que que um está querendo ser melhor que o outro? Não tem como, gente. Somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. E isso é a igreja atual de Cristo. Então, quem quer participar desta igreja precisa viver essas verdades e vai se programar, vai lutar para ter as três virtudes que eu acabei de falar. Ele é o Pai de todos. Então, quando você tiver aquele fervor interno, uma vontade de falar alguma coisa, você se controla e fala assim: é meu irmão. Como que eu trato meu irmão? Por que que eu vou querer ser melhor que meu irmão? Não, não tem como.
nós somos iguais, e isso faz toda a diferença. Então, a unidade, ele é um fato espiritual. É diferente de eu pôr roupinha em todo mundo igual, não é isso. A unidade, ela é a nossa espiritualidade, quando eu estou mais perto de Jesus. Pensa lá no círculo, estamos mais perto de Jesus, isso daí. E isso vai ser enraizado como elementos na nossa vida, para que a gente possa viver e fazer a diferença na vida dos outros. E é incrível, porque a gente vai ter zelo pelo que é do Senhor. E a gente vai nutrir a nossa vida com as palavras, com o estudo, com a Bíblia. É gostoso saber que Paulo pensou por Deus e falou assim, para esse povo, eles precisam viver em unidade, tendo essas virtudes e cuidando de algumas coisas. Teve algumas coisas que ele falou a mais, ele falou que a gente é só um corpo, que nós temos só um espírito, né, uma só esperança. Ele foi focando tudo numa só fé, a fé em Jesus Cristo. Né? Um só batismo, existe vários batismos por aí, mas o que ele quer dizer? O batismo da forma que Jesus fez o seu batismo, mas vivendo a verdade bíblica. Isso que faz toda a diferença, certo? E que nós temos um só Deus. E daí vem outro problema aqui, viu, Débora? Se é um só Deus, como que a gente fala de Espírito Santo, né? Um só Espírito? Como que a gente fala de Jesus? E aí? Eita. Olha, eu acho que eu vou jogar isso aí um pouquinho para Fabiola. Fabiola, eu quero que você nos responda. Eu vou passar essa bola para você. E outra coisa, a Nadma também falou que a gente faz parte, né, da igreja, nós contribuímos para esta unidade, nós temos uma só fé, e eu amei ouvir isso, assim, uma só fé. Mas ela falou também da questão dos dons, que cada um tem sua função, mas os dedos, ela usou o exemplo das mãos, né, com dedos diferentes, que todos fazem parte da mesma mão. Mas agora eu vou fazer outra pergunta, além dessa da Nadma, tá? Todo mundo tem dom? Todo mundo tem certeza? Porque às vezes a gente pensa assim, ai, Senhor, eu não tenho dom para nada, ai, minha vontade é de ficar na minha, eu gosto de ficar em casa. Fala um pouquinho pra gente, será que todo mundo tem dom? E se todo mundo e se algumas pessoas não têm dom, como que ela deve proceder? Como que ela vai contribuir? Vai ser só uma pessoa que suga, fica lá ouvindo? Fala para mim um pouquinho, tá? Sobre esses dons, né, que são de Jesus e ele dá, mas fala aí pra gente, responde a minha pergunta e a da Nadma, não vou falar mais, depois eu pergunto de novo. Bom, primeiro, é muito bom estar aqui com vocês falando sobre essa temática tão maravilhosa, né? Cada capítulo, cada conversa, cada bate-papo, a gente aprende e aprende cada vez mais, né? E eu achei lindo a Nadma falando sobre essa unidade, e o foco disso é Cristo. A Bíblia inteira, de Gênesis ao Apocalipse, aponta para Cristo. E Paulo ele vem reforçando nesse capítulo 4 aqui desta carta aos Efésios, que essa unidade ela permanece em Cristo. Vem de Cristo os dons. Ele é o doador dos dons. Gente, quando a Nadma pergunta assim, mas como assim, né? Como que a gente pode ser tão diverso e pode ter unidade em meio à diversidade? Isso é poder de Deus. É poder de Deus porque não vem de nós. Porque se for pensar só na Fabiola, a Fabiola vai causar, na verdade, não unidade. Ela vai causar adversidade, vai fazer com que as pessoas não fiquem unidas. Mas pelo poder de Deus, pelo poder de Cristo, o doador dos dons, e Paulo, ele traz essa informação ali no verso 7, ali do capítulo 4 de Efésios, ele traz essa alusão de que, olha, Cristo, fazendo referência, inclusive, a Salmo 68, verso 18, diz que ele levou o cativo ao cativeiro, deixa eu ler até na íntegra aqui, subindo ao alto, levou o cativo ao cativeiro e deu dons aos homens. Sim, Jesus é aquele que veio
morreu em nosso lugar, se doou, como nós já estudamos isso anteriormente, mas ele subiu aos céus, está sentado à destra do nosso Deus, e ele não nos deixou aqui sozinhos, abandonados, né? Imagina só que coisa absurda. Ele não nos deixou aqui ao relento. Quando ele sobe, e a gente vê isso muito claramente em João capítulo 14, ele diz o seguinte: eu vou para o Pai. E eu voltarei um dia, mas enquanto eu não voltar, eu vou deixar para vocês um consolador, o Espírito Santo, aquele que vai guiar vocês na verdade. O Espírito Santo é aquele que nos instrui no caminho da verdade. Ele vai nos ensinar como é ser um mesmo em meio a essa diversidade. Sabe, Débora, e quando a gente pensa no Espírito Santo, a nossa mente é limitada demais, e eu começo a refletir que cada um, talvez, que esteja aqui nos ouvindo hoje, tem uma perspectiva de quem é o Espírito Santo. E a gente vai entender um pouquinho mais, inclusive, de quem ele é, a sua característica, a sua personalidade e que dons que ele nos concede. Mas eu quero ler na íntegra um texto incrível, que também tem um escritor comum, não está em Efésios, mas eu quero trazer aqui para a gente poder entender um pouquinho mais e tentar alcançar essas respostas que vocês fizeram. Está em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 11. Olha só que interessante. No entanto, aqui, no contexto dos dons espirituais, um só e o mesmo Espírito que realiza todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um o dom de acordo com a sua vontade. E a sua vontade não é a minha, da Débora e da Nádima. A sua vontade está relacionada à vontade de Deus. Então, Débora, quando você pergunta, Fabiola, mas e aí? E os dons? Como é que funciona isso? Deus, ele distribui conforme ele quer. Então, na minha mente tão limitada, às vezes eu posso até acreditar que eu não tenho nada a contribuir. Eu posso ser a unha encravada do dedinho lá do meu pé, mas eu tenho uma função nesse reino, sabe? Nós estamos aqui todos unidos com um único propósito. E esse propósito, como a Nádima bem disse, aponta para Cristo. Então, todos os dons, talentos, a nossa conduta, ela tem um objetivo, que é a proclamação do evangelho do reino, aproximar as pessoas a esse centro de todo o universo, da palavra de Deus e da nossa existência, que é Jesus. Então, você, Nádima, eu e várias pessoas que estão nos ouvindo aqui, nós possuímos dons. Mas a verdade é que, se nós ainda não entendemos qual é o meu dom, nós precisamos perguntar ao doador de dons. A Bíblia, ela nos diz que aqueles que aceitam a Jesus na sua vida, eles recebem o Santo Espírito. E esse Santo Espírito habitando em nós, a partir do momento em que nós aceitamos, vivemos em novidade de vida, ele frutifica, ele produz frutos com dons diversos. Então, se eu ainda não descobri qual é o meu dom, não faça a oração: Senhor, eu quero o dom da Débora, porque a Débora... Não, 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 não. Fala assim: Senhor, qual é o dom que o Senhor reservou para mim? Eu ainda não sei qual é, não entendi, estou confusa aqui porque eu não me encaixo naquilo que eu imagino, mas eu sei que o Senhor preparou algo especial para mim. Eu vou fazer um parênteses aqui. Existe uma parceria muito grande, uma irmã que tem mais de 60 anos, o nome dela é Benedita. Ela reside e ajuda uma comunidade aqui em Barra do Bugres, que é uma cidade vizinha aqui de Tangará da Serra, onde eu estou. A irmã Benedita, se você perguntar para alguns da congregação, talvez muitas pessoas não a conhecerão, ela não está lá na frente, ela não fala em público, ela não canta, ela não compartilha algumas coisas para que as pessoas vejam, mas eu nunca vi tantas pessoas que foram alcançadas. Quantas pessoas conheceram Jesus por meio da influência da irmã Benedita?
Irmã Benedita, ela trabalha nos bastidores, ela entendeu qual é o dom dela. E não é estar lá na frente. Ela faz pães, ela visita pessoas e ela dá um bom dia de uma maneira diferente que você nunca mais vai ter um bom dia igual que a Dona Benedita dá. Então, cada um de nós, se nós estivermos abertos e com essa intimidade para compreender de Deus o que Ele tem reservado para mim, eu vou entender qual é o dom que Ele reservou. Né? E aí vai fazer sentido fazer parte dessa comunidade, daqueles que decidem viver os propósitos de Deus, né? Se eu não quiser me misturar, se eu não quero fazer parte disso, aí já é uma outra conversa, né? Para um outro momento, porque a gente tem a liberdade de escolher. Mas o que eu quero dizer para vocês ainda aqui, para a gente aprofundar um pouquinho mais, é que naquela época, quando Paulo ele traz essa informação aos Efésios, ele diz o seguinte, que Jesus ele concede os dons, ele é o doador dos dons por meio do Santo Espírito que está aqui em nosso meio. E naquela época do apóstolo Paulo, ele trouxe algumas características. Alguns foram eleitos como apóstolos, outros como mestres, outros como profetas, mas qual que era o objetivo daquilo? Olha que coisa mais linda no verso 12 do capítulo 4. Diz o seguinte: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho e o desenvolvimento do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, eu, Nádima e Débora, nós não temos nenhum motivo para nos vangloriar do dom que o Senhor nos concedeu, porque o propósito é para Ele, é por Ele, vem dele e é tudo para Ele, é para a glória dele. Nós só somos instrumentos, né? Nós somos pequenininhos, somos muito frágeis. Se nós não estivermos sob a condução do Senhor, nós não vamos ajuntar, nós vamos espalhar. Por isso que não há mérito em nós. Mas a palavra do Senhor nos diz que quando nós entendemos o nosso dom, entendemos o nosso chamado, nós somos convidados a continuar nesse ministério que não parou lá nos apóstolos, né? Aqui no verso 13 deixa claro, ele é contínuo, para que a gente alcance essa plenitude, essa unidade no reino de Deus. Então, respondendo à pergunta de vocês, todos nós, de acordo com a distribuição que o Santo Espírito faz, nós temos dons. Talvez eles estão adormecidos. Talvez eu ainda não tenha me despertado para esses dons. E a minha postura, se a partir de hoje eu não entender qual é o meu dom, é me achegar ao Senhor e ter uma conversa muito franca com Ele. Senhor, eu estou aqui, eu desejo fazer parte desse ministério. E, por favor, me aponta qual é o dom que o Senhor reservou para mim. Agora, existem aquelas pessoas que, de fato, não têm esse propósito, né, de estar no meio desse povo que vai proclamar essa mensagem. E eles, consequentemente, eles se afastam desse plano do Senhor e, de fato, eles não querem desenvolver esse dom que o Senhor concedeu. Mas aí fica o chamado para mim, para você, para a Nádima, para quem estiver nos assistindo, que a gente entenda qual é o nosso dom e que nós possamos aplicar esse dom constantemente, desenvolver as habilidades para a glória de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, para que a gente possa ver o nosso mestre face a face. Ai, que lindo, Fabiola. Eu amei essa sua finalização aí com esse convite maravilhoso, porque nós precisamos entender que devemos nos disponibilizar para que Deus possa derramar em nós esses dons, né? E são os dons que Deus acha necessário. E Ele sabe, Ele respeita a nossa individualidade. Ele respeita o meu jeitinho. Então, Ele sabe que não adianta eu falar que nem vocês falaram, eu quero o dom da Débora, o dom da Nádima. Não, Deus sabe como que eu sou e Ele vai respeitar quem eu sou e vai me dar dons de acordo com o que eu sou. Isso é muito lindo. E com um objetivo, né? E sabe que uma coisa que eu acho muito legal, interessante de se falar, é que Deus, ele não nos dá dons para nos exaltarmos, para nos exibirmos. É para exibir quem? Jesus.
é para mostrar Jesus. Efésios 4, né, ali, ele fala sobre essas questões, né, da unidade, o crescimento espiritual da igreja. No versículo 11, inclusive, é mencionado sobre os dons espirituais concedidos por Cristo à igreja, que inclusive tem a diferença para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, e aí ele, né, vai vendo lá que são várias funçõezinhas. Então, mas todos eles são com o objetivo de quê? De edificar e de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério de Cristo. Então, quando nós usamos nossos dons com sabedoria, ele nos protege de enganos de que eu estou ali para me aparecer, para ser melhor, para ser... Não, é para Cristo. É Cristo que tem que aparecer. E aí entra a questão da humildade, da mansidão e da longanimidade. Eu achei muito legal, e eu até aproveitei para dar uma pesquisada sobre a palavra longanimidade. E aí eu gostei aqui, ó, que longanimidade é uma virtude de quem é bondoso e generoso, e de quem acredita e tem fé em Deus para ajudar a solucionar problemas. Então, é para isso que serve a longanimidade. Eu achei muito interessante essa fala aqui que eu encontrei na internet. Para a gente finalizar, como nós falamos também, o nosso foco e quem tem que aparecer é Cristo. É tudo para Ele, por Ele e nele que nós fazemos e nós vivemos. E tem uma música, e agora que nem a Esther, né? Sempre gosta de falar um poema, uma música. E aí, enquanto a gente estava conversando, eu lembrei dessa música e eu vou ler só um pedacinho para a gente finalizar. Que fala assim: que a minha boca esteja sempre cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, só aponte a Cristo. Então, tudo que eu fizer, que eu pensar, tem que apontar para quem? Para Cristo. Então, a minha boca tem que estar cheia dessa palavra. É isso que nós precisamos. Estar cheias de Cristo. E quando nós estivermos cheios de Cristo, né, nós estaremos transbordando, igual como foi falado no início, Moisés. Não vai precisar a gente fazer nada, não tem que se esforçar. Um exemplo que eu dou, que eu acho o máximo, é luz. A luz, ela não se esforça para ser luz. Ela é luz, ela ilumina. A luz, ela não fica lá, eu preciso iluminar. Não, ela é luz, ela ilumina, ponto. E nós devemos ser assim, com essa naturalidade. E com esse pensamento, eu convido vocês a orarmos. Vamos falar com Deus e para a gente finalizar esse bate-papo. Querido Deus, amado Pai, nós só temos que te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos dá dons e o Senhor respeita a nossa individualidade. E nós queremos, Pai, te suplicar que a nossa boca esteja cheia da sua palavra, que Cristo seja o tema incansável da nossa vida. E é isso que nós pedimos para todos aqui, até que Cristo volte. Amém, Senhor. Gente, muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês que nos assistem e até a próxima. Nós vamos continuar falando desse assunto, hein? Então, não perca semana que vem. Beijo para vocês. Se as ondas desta vida destruírem tua fé e fizerem que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, vê na cruz